Graça e paz, que bom nós podemos estar aqui como igreja, que bom também as pessoas que estão em casa, mas celebrando ao Senhor, celebrando conosco esse tempo precioso na presença dEle. Eu peço para os irmãos que você, nesse tempo que a gente vai ter de reflexão na palavra dEle, nas próximas semanas, que você abra o seu coração e você possa tirar preconceitos, tirar impressões que você teve de repente, percepções erradas a respeito do Espírito Santo. Espírito Santo é pouquíssimo falado na nossa igreja. O Espírito Santo normalmente é falado como consolador, né? Alguém falece, a gente fala que o Espírito Santo console você. Isso a gente fala do Espírito Santo. Ou quando a gente fala, estamos reunidos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fora isso, o Espírito Santo, ele atua nas nossas vidas, mas nós falamos pouco dele. E a gente vai ter um mergulhar, quem é o Espírito Santo, o que o Espírito Santo faz, e a gente perceber que o que Deus quer é que a gente tenha comunhão com o Espírito Santo. E eu espero que ao longo dessa série, você cresça nessa comunhão com o Espírito Santo. Vamos juntos? Nessa trajetória, eu quero introduzir essa série dizendo uma pergunta. Não parece, por vezes, que a gente crê no Senhor Jesus, a gente tem certeza da nossa salvação, mas falta alguma coisa? Não dá sensação para você, puxa vida, está faltando algo na minha vida? Por que eu digo isso? A gente crê no Senhor Jesus, mas a gente ainda vive uma vida triste na fé. A gente crê no Senhor Jesus, mas a gente tem uma vida infrutífera na fé. A gente crê no Senhor Jesus, mas ainda assim parece que a santificação é algo árduo, pesado, cansativo, parece que é só o nosso próprio braço, o nosso próprio esforço. Não parece que falta algo? E o que falta é o Espírito Santo. Sem o Espírito Santo nada podemos fazer. Você deve ter achado estranho que o pastor sentou numa cadeira. Alguns falaram que eu estava parecido com outros pastores por aí da mídia, mas a única coisa que eu tinha como ideia da cadeira é que eu quero convidar você para uma conversa. Quero convidar você para tentar discernir o Espírito Santo e, na verdade, provocar você para você encarar essa jornada na palavra de Deus. E você vai ter um desafio semana a semana, e o desafio final, que eu já vou dar um spoiler, é de você estudar durante a semana com uma pessoa, tentando discernir o que Deus está falando, tentando discernir para onde Deus está guiando a tua vida e a tua trajetória. E eu queria começar citando um versículo que diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Paulo fala essa palavra para uma comunidade chamada Corinto, e essa comunidade era uma comunidade que experimentava os dons do Espírito Santo, era uma comunidade que experimentava dos frutos do Espírito Santo, mas é para essa comunidade que Paulo enfatiza que existe um amor que nos é dado por Deus Pai, existe uma graça pela qual nós somos salvos em Cristo Jesus, mas existe uma comunhão que é com o Espírito Santo. Comunhão, traduzindo do grego, tem a ver com amizade, tem a ver com relacionamento, tem a ver com parceria, e é exatamente isso que a palavra de Deus nos provoca a saber e a buscar do Espírito Santo, um relacionamento com Ele. O que mais me chama a atenção é que a gente tem uma fé, obviamente, centrada em Jesus. Isso está certo. A gente precisa ter a centralidade de Jesus na nossa vida, a salvação que há em Jesus. Mas o próprio Jesus disse: eu preciso ir, para o bem de vocês, eu preciso ir. Porque se eu não for, não poderei enviar o conselheiro. Jesus diz isso em João capítulo 16, verso
7. Ele diz: olha, pelo bem de vocês, é necessário que eu vá. E Jesus, nesse capítulo, ele está anunciando a sua morte. Jesus está anunciando a cruz, e o alvo de Jesus na sua trajetória era a cruz, era perdoar os nossos pecados e nos dar a vida eterna. Mas ele diz: olha, é necessário que eu vá. Os discípulos queriam segurar Jesus, os discípulos queriam que Jesus sempre estivesse com eles. Ele falou: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Espírito Santo não será derramado. E Jesus, depois de ter morrido e ressuscitado, ele ainda fala algo mais surpreendente ainda em Atos capítulo 1. E ele diz assim: nesse momento, ele diz: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. A palavra de Jesus para os discípulos foi: não saiam. Interessante, a gente fala de missão, a gente fala de evangelização, a gente fala de multiplicação de pequenos grupos, a gente fala sobre uma ousadia no serviço na cidade. A palavra de Jesus é: não saiam sem receber o Espírito Santo. Não sai, isso é loucura. É loucura pensar em fazer algo para Deus sem a obra de Deus em nós. É loucura a gente pensar em agir em nome de Deus se em nossa vida não há a habitação do Espírito Santo. Por isso Jesus disse para aqueles discípulos amedrontados, discípulos apavorados com aquilo que tinha acontecido com o mestre, o Senhor deles, Jesus, trancafiados numa sala. Eles saem de perseguidos, amedrontados, apavorados, como pessoas corajosas, como pessoas que testemunham, como pessoas que são perseguidas, são maltratadas, presas, e ainda assim continuam testemunhando. Para mim, uma das coisas mais impressionantes na passagem de Atos é que eles são confrontados, açoitados, presos, e eles vão a julgamento, e aí eles dizem: olha, vocês podem ficar soltos, mas parem de falar do nome de Jesus. E aí eles olham para aquelas autoridades e dizem: olha, nós não podemos deixar de falar aquilo que nós ouvimos e sentimos. Nós não podemos parar de falar daquilo que é real, daquilo que é concreto, daquilo que de alguma forma nos move. A centralidade dessa série do Espírito Santo é falar um pouquinho sobre o que o relacionamento do Espírito Santo com o Espírito Santo nos ajuda a viver como uma igreja saudável, uma igreja que tem saúde espiritual, mas uma igreja que expande, uma igreja que cresce, uma igreja que expande o reino de Deus nessa terra. E é sobre essas duas coisas: ora a gente vai falar sobre a saúde da igreja e que o Espírito Santo nos auxilia nisso, e ora a gente vai falar sobre a expansão no reino de Deus através da igreja. E eu quero, os irmãos têm aí a sua Bíblia física, ou se você vai ligar a sua Bíblia, que a gente possa ler o texto que vai abrir essa série sobre o Espírito Santo, que é o texto de Atos capítulo 2, a Pentecostes, a descida do Espírito Santo. E eu quero compartilhar um pouquinho desse texto com vocês. Então, o texto de Atos capítulo 2, versos 1, e a gente vai ler até o verso 21, tomando esse testemunho da palavra de Deus como ponto de partida para a nossa reflexão. A palavra de Deus diz assim: chegando o dia de Pentecostes, uma festa judaica tradicional, onde viam judeus de todos os lugares e regiões, e aqui ele diz assim: estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se
uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos, cada um de nós em nossa própria língua materna? Pardos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes. Nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua, atônitos e perplexos. Todos perguntavam uns aos outros: que significa isso? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isso, ouçam com atenção. Olha o que Pedro vai dizer. Esses homens não estão bêbados, como você supõe, ainda são 9 horas da manhã. Pelo contrário, isso é o que foi predito pelo profeta Joel: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Texto de Atos capítulo 2, versos 1 a 21, um momento histórico, derramar do Espírito Santo, e Paulo se arremete ao profeta Joel, dizendo: esse é o dia em que eu manifestarei a minha glória por meio do derramamento do Espírito Santo. E uma coisa eu queria deixar muito claro para você ter noção do momento que a gente está vivendo. Você não se refere a Moisés como um grande homem de Deus. Você não se refere a Abraão, que fez grandes feitos no nome do Senhor. Você não se refere a Noé, ou se refere ao profeta Isaías, ou Jeremias, ou Ezequiel, como grandes homens de Deus, que fizeram grandes coisas ao Senhor. Mas pasmem que nem eles experimentaram do derramar do Espírito Santo como nós o experimentamos. Isso não te dá uma ideia que nós estamos perdendo alguma coisa? Isso não te dá uma noção de que esses feitos do passado não são contos, histórias, mitos, mas é a ação de Deus no meio do seu povo? E quando a gente para pensar em que o Espírito de Deus repousava sobre algumas pessoas do Antigo Testamento, e de maneira pontual, específica para realizar algo, e aí você vê no Novo Testamento um derramar do Espírito Santo, onde a presença desse Deus onipotente, esse Deus todo-poderoso, grandioso, Criador dos céus e da terra, que tem poder para ressuscitar Jesus, é o mesmo que opera o seu poder em nós e através de nós. O que isso significa? Algo nos falta, algo nós ainda temos para experimentar, que tem a ver com o Espírito Santo. Eu quero ainda introduzir essa palavra. Eu acho que essa palavra é uma palavra que vai dar burburinho na igreja. Vamos conversar mais sobre isso. Primeira coisa que eu quero dizer é que a gente, quando fala do Espírito Santo, a gente entra em extremos, como normalmente o ser humano faz. Ou você crê nos dons espirituais e nas obras de cura e maravilhas e milagres que Deus faz, ou você não crê. Isso é coisa do passado, isso era o tempo dos apóstolos, mas não é para a nossa época. A primeira coisa que eu queria dizer introdutoriamente é que negar o Espírito Santo, ou a ação do Espírito Santo, por falta de experiência, é um equívoco. Não é porque nós não experimentamos nada da ação do Espírito Santo. Quando eu digo nada, eu digo sobretudo essas questões sobrenaturais de Deus, que Ele não existe, ou que Ele não faz.
Seria absurdo a gente falar: o Covid-19 não existe porque eu nunca peguei. Verdade isso? Não é verdade isso, né? Eu só não o experimentei. As pessoas falam que dá cansaço, as pessoas falam que tem uma série de coisas que acontecem quando a gente pega o Covid-19, mas eu nunca experimentei. Agora, seria a mesma coisa eu falar: olha, o Espírito Santo não existe, ou o Espírito Santo está ligado somente a entender a palavra de Deus, mas não como um poder que atua na igreja poderosamente. Então, desculpa, queridos, aqui nós nos enquadramos. As igrejas históricas têm a tendência de dizer que o Espírito Santo cessou, esse poder sobrenatural do Espírito Santo e dos dons cessaram com os apóstolos. Sim, os apóstolos são aqueles que nós conhecemos, onde eles presenciaram fisicamente Jesus. Agora, os dons, os milagres, esses continuam vivos também hoje. Segundo ponto, e aí diz respeito a muitos movimentos pentecostais e carismáticos: fazer de uma experiência com o Espírito Santo uma doutrina também é equívoco. Você já deve ter visto muita igreja assim. O pastor começa a falar de uma experiência que teve com Deus, e ele quer que toda a igreja tenha a mesma experiência que ele teve. Isso também é um equívoco, e a gente vai ver por que é um equívoco também no dia de hoje. E rapidamente eu quero mostrar para você o que significa essa ação do Espírito Santo no livro de Atos. Na verdade, o livro de Atos, ele é uma ação do Espírito Santo na obra redentiva de Deus. Deus está salvando pessoas, Deus está agindo por meio da igreja. E eu quero mostrar para você rapidamente, introdutoriamente, como o Espírito Santo age na igreja, na vida da igreja, para a expansão do reino de Deus. Existe um movimento que é narrado no livro de Atos dos Apóstolos. Atos 2, que nós lemos agora, diz respeito a uma inversão do que aconteceu lá na Torre de Babel. Os irmãos lembram? Gênesis capítulo 11, pela teimosia e pelo orgulho do ser humano, que queria que o seu nome fosse conhecido por toda a terra, negando o poder e a autoridade de Deus, Deus os dispersa em diversas línguas, em diversas formas, de tal forma que eles foram confundindo, eles não se entendiam mais. Então, essa desobediência ou esse pecado gerou uma confusão de línguas. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, mostra o derramar do Espírito Santo e todas as nações ali reunidas ouvindo na sua própria língua. É um milagre inverso. Se Deus havia dispersado em diversas línguas, num determinado momento, foi deixado claro e testemunhado que o Evangelho de Jesus é para todas as nações, de tal forma que uma pessoa pregava, e o milagre aconteceu no ouvido de quem ouvia. Eu falando português, e um americano, e um inglês, e alguém de Israel, e pessoas de todo lugar, ouvindo na sua própria língua o testemunho do Evangelho. Pessoas se convertendo, e ali começou um movimento de Jesus, pela ação do Espírito Santo. Pentecostes, esse momento histórico, é um momento em que Deus reconcilia todas as nações, mostrando que o Evangelho e a salvação são para todos. E quando você vê esse movimento crescendo, Atos capítulo 8, depois da morte de Estevão, o martírio de Estevão, você percebe aqueles que tinham sido perseguidos indo para todos os lugares e testemunhando do Evangelho do Reino de Deus, chegando a Samaria. E lá deixa muito claro, Atos capítulo 8, que os samaritanos receberam o Espírito Santo. E essa palavra quer dizer para nós, testificando que os samaritanos, que para o judeu isso é uma loucura, eles também estão no plano de Deus, a salvação de Deus, porque eles também receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 10, enquanto Pedro conversava, expunha o Evangelho para Cornélio, um gentil,
ele recebe o Espírito Santo. É incrível isso, que eles estão conversando. Não houve imposição de mãos, não houve receba o Espírito Santo agora, eles estavam conversando e 12 pessoas foram cheias do Espírito Santo. Um gentil, um não judeu, recebendo o Espírito Santo. O Evangelho é para todos. E aí a gente olha para Atos capítulo 19, que a gente vai falar mais de Atos capítulo 19 em outras mensagens, mas ali Paulo chega em Éfeso, e eles eram ali possivelmente discípulos de João Batista, e aí Paulo, quando chega ali, ele fala: olha, vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Pasmem, eles responderam: nós nem sabemos quem é o Espírito Santo. Então receba o Espírito Santo, e eles receberam o Espírito Santo de Deus. Portanto, livro de Atos dos Apóstolos não quer ser um livro de doutrina e regulamentos do Espírito Santo. Não quer ser. Tem gente que crê e recebe o Espírito Santo. Tem gente que crê, é batizado e recebe o Espírito Santo. Tem gente que recebe o Espírito Santo e é batizado. Tem todos esses testemunhos no livro de Atos, e portanto ele não quer ser um livro doutrinário, mas ele mostra esse movimento redentivo de Deus. Quando a igreja está em movimento, quando a igreja está na missão, o Espírito Santo de Deus age como e quando, da maneira como Ele mesmo quer. E Atos capítulo 9, 31 diz: a igreja se edificava e, encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. A igreja era edificada e ela era encorajada. As pessoas da igreja eram capacitadas nesse movimento de Jesus pelo Espírito Santo. Por isso, nós como igreja, nós não clamamos por um novo Pentecostes. Nós não estamos clamando: Senhor, derrama o Teu Espírito, como derramou em Pentecostes, porque isso foi um evento histórico, e essa realidade do Espírito Santo está acessível a todos nós. O Espírito Santo foi derramado sobre a sua igreja. O Espírito Santo quer edificar a sua igreja. O Espírito Santo quer capacitar a igreja para cumprir a sua vocação no mundo. Por isso, o desafio de toda essa série é que você seja intencional no seu relacionamento com o Espírito Santo. Busque a sua presença. Ele está acessível. Agora você precisa buscá-lo, acessar essa presença. De maneira introdutória a toda essa série, uma imagem que a Bíblia fala sobre o Espírito Santo. Tem muitas imagens, muitas ilustrações para falar do Espírito Santo. E uma das imagens que é utilizada é o vento. O vento. E lá João, capítulo 3, verso 8, Jesus está falando com Nicodemos, e a palavra de Jesus é a seguinte: o vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. A mesma palavra para vento é a mesma palavra para Espírito, é pneuma. E essa palavra de Jesus para Nicodemos, e essa palavra de Jesus para nós, é que, pasmem, não somos nós que assumimos como propriedade o Espírito Santo. Não somos nós que tomamos por posse o Espírito Santo, mas nós somos governados pelo Espírito Santo. Nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, porque a palavra aqui de Jesus diz: o vento sopra aonde quer. Assim são os nascidos do Espírito. Aquele que nasce de novo é aquele que confessa Jesus como Senhor. Existe um novo nascimento, as coisas antigas passaram, eis que tudo se fez novo. Esse novo nascimento, esse nascer de novo para viver para Cristo, é uma vida dirigida pelo Espírito Santo. Eu tive alguma experiência na minha vida com um barco à vela. Alguém aqui já teve experiência com barco à vela? Já navegou? É uma experiência interessante, porque você depende do vento. Depende do vento.
né? Não sei se você já viu aquelas pessoas velejando, que eles se inclinam o corpo, né, para direcionar a vela de acordo com o vento. Eu fico impressionado com aquilo, porque é um exercício para captar a vela com o vento. Ele sabe que sem o vento você não vai andar, então você tem que ir de encontro, né, ao vento, para que aquele vento sopre na vela, então você navegue. Se você não tem vento, você fica parado. Você fica parado. Eu creio que as igrejas, elas têm feito um vento mecânico. Como é que é o vento mecânico? Não tem vento, você liga o ventilador na tomada, vem vento, né? Só que esse é um vento artificial, né? Então as igrejas fazem grandes programas, investem em marketing, fazem um monte de coisa, existe um movimento, pessoas erguem a mão, e a igreja cresce, mas não cresce em maturidade, não cresce em fruto, não cresce em serviço, não cresce em transformação, não cresce em discipulado, não cresce em transformação da cidade. Por quê? O vento é mecânico, faz ventar. Espírito Santo está nesse lugar, e o pastor grita, né? Eu grito, mas por que eu grito mesmo? Não quero gerar nada com isso, eu sou meio gritão mesmo. Mas não é ligar na tomada, o Espírito Santo sopra quando Ele quer. O que isso nos ensina como igreja? Uma vez eu preguei aqui, eu lembro uma série que eu fiz em 2019, julho de 2019, que eu fui muito impactado por um livro chamado Igreja Irresistível, do N. Cordeiro. E o N. Cordeiro, ele tem uma experiência com Deus muito forte. Ele tinha uma mega igreja num lugar muito feio dos Estados Unidos, né? Um lugar paradisíaco nos Estados Unidos. E ele, com essa mega igreja, muitas pessoas, um programa incrível, uma igreja que não parava de crescer, eles receberam uma notícia: o prédio que vocês estão alugando, vocês vão ter que deixá-lo. Diz, onde é que eu vou botar a igreja com milhares de pessoas? Não tem? Eles começaram a orar, e de fato não tinha onde abrigar a igreja, e eles fizeram um culto ao ar livre. Montaram um palco e LED e um monte de coisa, e a igreja estava lá, e ele pregou, e até o momento que choveu. Choveu, os equipamentos não funcionaram, ele teve que começar a gritar, porque o microfone não funcionava, e ali eles não tinham um grande equipamento, eles não tinham luzes, eles não tinham nada para gerar aquele clima. E ele disse que aquele foi o momento que a igreja mais experimentou da presença de Deus. E aí ele aprendeu uma lição muito importante: mais do que ser uma igreja atrativa às pessoas, nós precisamos ser uma igreja atrativa aos céus. Uma igreja que busca a presença de Deus, uma igreja que teme o Senhor, uma igreja que tem uma vida de oração, não só de intercessão, mas clamando pela intervenção de Deus na nossa própria vida, na vida da igreja, na cidade. Uma igreja que é atrativa aos céus. O que eu quero dizer com isso? Quando não tem vento, a gente deve simplesmente se colocar na presença de Deus. Se colocar na presença de Deus. Como a gente tem uma potencialidade de, como igreja, e a gente tem sido provado na pandemia em relação a isso, a ser uma igreja de atividades, de programas, programa para adolescente, para jovem, para criança, para adulto, para idoso, programas, movimento. Eu lembro quando eu cheguei na Comunidade do Redentor em 2019, era reunião, eu disse, quando eu vou falar de Jesus para alguém? É reunião. E a gente corre o risco de botar esse vento na tomada, para gerar esse vento, mas esse vento vem do Espírito. Teve uma vez na minha comunidade de origem, que pegaram o meu pastor no escritório dele, ele estava orando. Aí um presbítero passou na janela dele e disse: ô pastor, vem cá, eu queria conversar contigo, não sei o que, já que tu não está fazendo nada. Se colocar na presença de Deus
Para algumas pessoas é não fazer nada. Você não está produzindo, você não está falando com pessoas, você não está gerenciando programas, você não está gerenciando equipes. Mas o pastor, o líder, o cristão, que não gasta tempo em oração, em busca pela presença de Deus, é vazio, não tem o que falar, não tem o que transmitir. Por isso, essa ilustração que a Bíblia nos traz do Espírito Santo como um vento, eu quero tirar duas implicações disso. Primeiro, que o Espírito Santo, ele é invisível. Você não pode tocá-lo, nem prendê-lo, nem analisá-lo, você só é tocado por ele. Por isso que a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, 16, o próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos filhos de Deus. É uma impressão. Uma vez o meu professor de teologia de Antigo Testamento, a gente tinha muitos embates, estudei numa faculdade muito liberal, em que eu não sei se alguns professores eram convertidos, e eu conversando com o professor, tendo embates com ele, e ele disse assim: Bruno, como você pode ter certeza da salvação? E eu disse: porque o Espírito Santo testifica ao meu espírito que eu sou filho de Deus. Eu só sei que sei, porque sei. Espírito Santo confirma no nosso coração que nós somos filhos de Deus. Isso é importante, sabe por quê? A nossa identidade, ela é afirmada pelo Espírito Santo, que nós somos filhos de Deus. E o que Satanás mais quer fazer com a igreja, é que a igreja não perceba que o centro dela é o Espírito Santo. A ignorância em relação ao Espírito Santo é o que mais o Satanás quer. Porque disso depende todo o testemunho, depende a missão, depende a evangelização, depende o impacto de serviço, depende do Espírito Santo. Se não houver o sopro do Espírito Santo, a igreja, ela está fazendo tudo pela sua própria força, sobre o seu próprio esforço. Então ela nada pode fazer, a não ser ficar gritando e ninguém ouvindo. Romanos capítulo 5, verso 5 diz: e a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Esse é um movimento do Espírito Santo. Nós não o tocamos, nós não o seguramos, mas Ele nos toca, Ele nos guia. O Espírito Santo, Ele é invisível. E quem sabe aí está a nossa incredulidade muitas vezes como igreja. A gente gosta de coisas palpáveis, concretas, né? Jesus é fácil de crer, Ele foi homem. Daí fala para um luterano: mas você crê em Jesus? Sim, Ele é histórico, né? Lê os livros de história, está lá Jesus. Não acharam os ossos de Jesus, por isso eu creio que Ele ressuscitou. Lógica. Agora, uma coisa a respeito do Espírito Santo é que nós não controlamos, mas é Ele que nos controla. E isso, querido, só pode ser experimentado por fé, não só por razão, porque a fé é uma decisão de abrir mão do controle da nossa vida para que o Espírito Santo a governe. E o Espírito Santo, uma vez que nos governa e a gente pede para Ele nos guiar, então a gente vai ser surpreendido, não só com coisas boas, porque Deus é bom e Ele nos abençoa, mas com um testemunho, em lugares, com pessoas que a gente nunca imaginou, porque é o Espírito Santo de Deus que nos guia, que nos tira do conforto e nos coloca em movimento. Por isso mesmo, nessa pandemia que a gente está vivendo, muito difícil, Deus está nos chamando para testemunhar, queridos. Deus não se limita por conta do vírus, não é uma abertura, um momento de férias da igreja. E quando eu falo igreja, não é só sentar no banco, isso é o mínimo do mínimo, é celebrar o Senhor junto como igreja.
mas é servir a Deus como igreja no mundo. O segundo aspecto, o primeiro é que ele é invisível, e o segundo é que o vento, ele sopra como ele quer. Se uma vez ele é invisível, outra, ele tem autoridade sobre as nossas vidas. Eu quero terminar, queridos, com uma história, um testemunho, na verdade. Um testemunho de uma mulher chamada Esther Rankin. Falando sobre o Espírito que nos guia aonde Ele quer. Essa mulher, ela era uma coreana, e ela viveu no período da Segunda Guerra Mundial, e ela experimentou a invasão dos japoneses. E ela sabia, porque os japoneses, uma vez que invadiram, começaram a construir santuários de adoração, e todas as pessoas que não adoravam a esses santuários, elas eram presas, eram muitas vezes torturadas. E ela sabia que uma hora ela ia ser presa, porque ela não ia se submeter àquilo lá. Então ela começou a se preparar para a prisão. Espiritualmente, ela começou a jejuar, ela começou a orar intencionalmente, para que Deus a sustentasse nesse período. E ela ficou presa o período de toda a guerra. E ela viu de tudo na prisão. As pessoas mais malfeitoras possíveis. E a história conta que uma dessas pessoas, ela tinha matado o seu marido. E ela estava lá, lado a lado com ela. E ela era uma mulher tão raivosa, ficava gritando, brigando e tal, que amarraram os braços dela. E ela estava na prisão com uma mulher raivosa, que não parava de gritar, com os braços amarrados. E essa mulher, a Esther, ela se colocou aos pés dessa mulher, para aquecer os seus pés durante a noite. Ela ficava lá, aquecendo os pés dessa mulher. E essa prisão era terrível, elas faziam as suas necessidades dentro da prisão mesmo. Então imagina esse cenário sujo, e ela ali se colocando aos pés daquela mulher, e aquecendo os pés daquela mulher. A sua obediência a Cristo somente aumentava sua capacidade de ouvir a voz do Espírito Santo, e consequentemente enchia de um amor imenso pelas pessoas com as quais ela tinha contato. E essa mulher pôde servir inúmeros presos, incontáveis. As pessoas mais desprezíveis, ela servia. E ela anunciava o Evangelho naquela condição de prisão. Sabe qual era a oração que ela repetia toda manhã? Quem o Senhor deseja que eu ame em teu nome hoje? Quem o Senhor deseja que eu ame hoje? O Espírito Santo guiou a vida dessa mulher, mas guiou ela para uma prisão. Se você acha que o guiar do Espírito Santo tem a ver com benefício próprio, tem a ver com um bem-estar, tem a ver com a missão. O Espírito Santo não está comprometido com o nosso bem-estar, com o nosso conforto. O Espírito Santo está comprometido com o reino de Deus e a expansão desse reino. E aí, se você faz essa oração perigosa, Espírito Santo, me guie para onde você quer, então, querido, você vai experimentar algumas coisas loucas na tua vida, porque Ele vai te guiar para as pessoas mais esquisitas, para as pessoas mais necessitadas, para as pessoas que ninguém quer, mas é exatamente para essas pessoas que Ele quer que você testemunhe, é exatamente para essas pessoas que Ele quer que você ame, é exatamente para essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas dificilmente vão sentar nesses bancos bonitos aqui, nessa igreja linda. Elas vão estar pelas ruas, pelos bares, pelos lugares aonde a gente não imagina. Mas uma vez que você ouve a voz do Espírito Santo, você é guiado a servir as pessoas, nos diferentes contextos em que elas se encontram. Eu quero terminar aqui, mas dizendo que vai ter muito mais daquilo que a gente vai experimentar do Espírito Santo. E eu quero fazer esse convite para você, tá? O desafio da semana é esse.
eu disponibilizei para vocês no link desse vídeo, tá bom? Para vocês que estão aqui também presencial, no link desse vídeo, tem todo esse material da minha pregação, e eu quero desafiar você a estudar o material com alguém, né? Com o desafio de crescer no relacionamento com o Espírito Santo. Então a gente vai ter aí 6 semanas, eu planejei 6, mas se Deus falar outras coisas, eu vou continuar pregando o Espírito Santo. Não sei até que dia, mas a gente vai ver o que Ele vai mostrando para nós. Estudar o material com uma outra pessoa, buscando um relacionamento profundo com o Espírito Santo. Quem sabe a pergunta desafiadora é: Espírito Santo, eu quero te conhecer mais. Me mostra como o Senhor quer me guiar. Só isso. Como o Senhor quer me guiar. E o Espírito Santo certamente vai fazer isso. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Os irmãos estão com frio aí, estão em casa também, tá bom? Levanta do sofá, tira a coberta, levanta aí. Agora nesse louvor, fica em pé, adora a Deus, tá bom? A gente está na igreja, na presença de Deus, na igreja na sua casa, na igreja aqui no templo. Louva a Deus, tá bom? Eu sei, a gente não pode se abraçar aqui presencialmente, tá bom? Mas a gente pode se manifestar, a gente pode orar, a gente pode adorar a Deus. Não, vocês não estão em casa. Eu vejo que o pessoal está achando meio estranho que me vem aqui e me vem no telão, né? Não, vocês não estão em casa sentadinhos no sofá me vendo. Estou aqui, ó, e eu estou sem máscara. Estão me vendo. Bruno, prazer. Vamos celebrar o Senhor, buscar a presença dEle. Feche os seus olhos. Espírito Santo de Deus, é um privilégio a gente poder estar aqui nessa noite. Um privilégio porque nós estamos na Tua presença. E a gente, Senhor, quer aqui reconhecer que o Senhor está aqui conosco. A gente quer ter consciência, Pai, que o Senhor não nos criou, o Senhor não nos salvou e simplesmente nos abandonou aqui nessa terra. Nós não estamos órfãos, mas o Senhor derramou sobre nós o Seu Espírito, a presença de Jesus está conosco, e o Senhor, Pai, manifesta essa presença em nós, através do testemunho, através de uma vida de serviço, através de uma vida frutífera. Senhor, em primeiro lugar aqui a gente quer dizer, Deus, que nós não queremos ficar no controle da nossa vida. Senhor, nós não queremos saber todos os detalhes. O Senhor está nos chamando a dar passos em confiança, e a gente quer aprender a dar esses passos de confiança, Senhor. É verdade que a gente tenta milimetricamente cuidar de todos os detalhes da nossa vida, mas em relação a Ti, Pai, a gente quer abrir mão do controle, para experimentar uma vida sob o controle do Espírito Santo. Senhor, nós não queremos nos fechar em nós mesmos, ó Pai, experimentando como consequência disso uma vida triste, uma vida pesada, penosa, com pouco fruto, Senhor, com pouca vida. Nós queremos, ó Pai, experimentar uma vida guiada pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que cumpre o Teu propósito para nós nessa terra, vendo pessoas sendo alcançadas pelo Teu amor, vendo pessoas tendo os seus casamentos restaurados, vendo pessoas, ó Pai, sendo libertas das drogas, vendo pessoas sendo libertas da ansiedade, da depressão, pessoas que são restauradas e marcadas com essa identidade em Cristo Jesus, onde o Teu amor é derramado pelo Espírito Santo. Senhor, nós desejamos isso. Nós queremos, como igreja, buscar mais do Teu Santo Espírito, Pai. Nós não queremos viver a nossa fé sozinhos, para nós mesmos, vivendo a nossa fé como se o fim último só fosse a salvação, como se a gente estivesse passando pelos nossos dias esperando só um momento que a gente vai morrer e ressuscitar no último dia e teremos a vida eterna. Senhor, o Senhor deseja que a gente experimente algo agora, um movimento redentivo
na vida de pessoas, na cidade de Curitiba, e a gente está disposto a viver isso. Faça algo novo nas nossas vidas. Isso nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.